Vamos então para o exercício 2 da lista 8. Então, o que nós temos para resolver é o seguinte: dê uma definição para a função maxdiv. Dê uma definição, na verdade, é fazer a função. Definir a função. E definir é fazer ela. Não é nada demais aqui. Podia estar falando só faça uma função chamada maxdiv, que recebe como parâmetro um número inteiro positivo n. A gente já assume que ele vai ser um inteiro positivo e retorna o maior divisor próprio de n. O que é maior divisor próprio? É o maior divisor de n diferente dele próprio. Então, se a gente estivesse falando de 15, seria o 5. De 12 é o 6. Se for um número par, vai ser a metade dele, né? Se for um número ímpar, aí vai depender. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir vendo os divisores, contando primeiro de 2 até o número ou até a metade do número, vendo se há um divisor. E a gente vai sempre escolher o último divisor. Então, por exemplo, se a gente fosse avaliar o número 12, a gente ia de 2 até metade, 6. Então a gente vai... Por que metade? Porque não vai ter nenhum múltiplo, nenhum divisor, aliás, entre 7 e 11 ou 12. Né? O 12 não pode ser, tem que ser o anterior a ele. Então a gente pode sempre ir até a metade. Então a gente vai de 2 até 6, verificando quem é o divisor. Quem é divisor? E quem for, ele passa a ser o maior quando a gente descobrir um novo. Então, a gente vai verificar se o 2 é divisor do 12, e vai ser. Então, o 2 vai ser o candidato. Depois o 3, aí ele vai ser também, então ele passa a ser o novo candidato. Aí depois vem o 4 também. Aí depois vem o 5, não. Aí depois vem o 6 também. Aí ele troca. E o último que vai ficar é o 6, porque ele não vai comparar mais, não vai ter mais divisor. Então, a gente vai comparando, né, o contador do for, a gente vai com ele até a gente encontrar um novo múltiplo e aí a gente substitui ele. Então a função vai ser isso. O que mais que ele pede? Escreva agora um programa, né, depois de fazer a maxdiv, um programa, no caso um programa principal, que leia dois números inteiros positivos e imprima o maior divisor próprio de cada um deles. Então, quer dizer, a função vai ter que ser chamada duas vezes, porque ela tem que ser chamada para dois valores. Tem dois n's ali para verificar qual é o maior divisor próprio de cada um deles. E imprima a soma dos maiores divisores próprios desses dois números. Então aqui, soma dos maiores divisores, é o que a gente vai ter aqui no programa principal. Então a gente vai ter assim um print, soma dos maiores divisores. Tá vendo? Esse print, isso aqui, ó, acontece tudo na função principal. Normalmente é assim. Normalmente a função criada pelo usuário, né, no caso a maxdiv, ela não vai imprimir nada. A não ser que peça, faça uma função que imprima com uma formatação diferente. Mas é muito raro, isso nem costuma também cair em prova, no nosso caso aqui da programação na UFOP. Então, você tem sempre que lembrar, as mensagens aqui, olha, para que você entenda melhor o problema, o enunciado, elas estão na função principal. Em algum momento, um valor que é entrada do programa pelo input do usuário passa a ser parâmetro da função. Então, olha, o 8, o 15 foram entradas. O maior divisor foi calculado para 8, que foi 4, para 15, que foi 5, e depois a soma dos dois. Isso aqui foi feito na função principal, mas esses valores de 8 e 15 foram passados para a função maxdiv, que retornou o valor 4 e 5 para o valor 15 de entrada. E aí esses valores são usados de volta na função principal. Então, eu estou começando pela função principal, podemos fazer. Ó. Então aqui vai ter um input, que vai ser um inteiro. Então aqui é o, vou chamar de VL1 de valor 1. Então o VL1 aqui da função principal vai ser um int do input, passando aqui essa mensagem, digite um inteiro positivo, dois pontos. Aí ele pega esse VL1 e vai chamar a função maxdiv. Então eu vou chamar de res1, é o resultado
chamada do VL1 à função maxdiv, passando o VL1. Então, maxdiv não existe ainda não. Isso aqui, se eu for rodar agora, dá erro, né? Porque essa função não existe. Então, maxdiv passando o VL1. Tá vendo? E retornando o res1. Depois que isso acontecer, eu já posso dar um print para fazer a impressão do maior divisor comum do primeiro valor. Então, maior divisor próprio igual, e aí eu tenho aqui o res1. E aí eu vou fazer uma coisa muito parecida agora para o VL2. Eu até posso, né? Já terminei aqui o uso do VL1 e do res1. Então até poderia usar as próprias variáveis. Eu vou dar um nome diferente aqui só para a gente separar, mas as variáveis já foram usadas, já terminaram. Já imprimiu o que tinha que imprimir. Então se eu fizer um novo valor de VL1 aqui, olha, e aqui eu tratasse pegasse de volta aqui para o res1 receber o resultado, daria tudo normalmente, né? Mas vamos trocar aqui, ó. Vou passar o VL2 e vou pegar aqui e imprimir o res2 depois, tá? E aí, última ação que ele vai fazer é mais um print, onde ele vai começar com uma quebra de linha, porque aqui ele dá essa quebra de linha, tá vendo? Na hora de falar digite o inteiro positivo um novo aqui também, ó, o segundo, ele também vai dar uma quebra de linha. Então essa quebra de linha aqui, aí depois vai estar escrito soma dos divisores igual, e a gente tem o valor do... Ah não, olha, eu falei que podia ter uma variável res apenas, se eu perdesse o res1 eu não somava ela aqui agora. Então na verdade aqui teria que ser o res2 mesmo. Eu poderia aproveitar o nome, a variável VL1, mas o res eu precisava dos dois porque aqui tem que fazer a soma. Então aqui vai ficar a soma dos divisores, e aqui a gente vai fazer essa soma aqui dentro mesmo, ó. Res1 mais res2. Não tem problema fazer essa conta aqui dentro. Então, esse foi o nosso programa principal. Ele, se eu rodar ele agora, é da pau. Ele vai falar maxdiv não existe. Tá? Posso testar aqui para ver. Ó. Ele vai pedir um inteiro, mas depois ele quebra. Né? Porque ele é um interpretador que vai lendo na sequência. Então, ele quebra na hora que ele encontra alguma coisa errada, apenas, não no início. No início ele vem aqui e manda o input que precisa, o print que está ali. Bem, então beleza, deu o problema aqui conforme esperado. Vamos fazer a função maxdiv. Então def, para definir a função, maxdiv é o nome dela, abre e fecha parêntese e dois pontos. O que tem dentro do parêntese? O input dela. O que é o input? É o n. Então não importa se eu vou chamar, se aqui na função principal a variável é VL1, que vai ser passada para maxdiv, depois passa VL2, não importa. Chegando em maxdiv ela é n. Ela chama n. O valor que estava em VL1 é copiado para n no maxdiv. Então aqui ele já tem esse valor. O que é para eu fazer? Eu vou fazer um for com o i variando no intervalo de 2 até o n menos 1. Então eu vou fazer comparações desnecessárias, mas é para não ter problema e não ter risco aqui, não é necessário. Eu vou colocar n sobre 2 mais 1. O n sobre 2 mais 1 é porque se eu dividir um número ímpar por 2, ele vai dar quebrado. Então ele não pegaria a metade exata. Então estou dividindo por 2 mais 1. Vamos ver se vai funcionar. Não vai precisar ter alguma coisa a mais aqui. Acho que não vai dar. Matematicamente acho que vai funcionar. Então, esse for agora, olha, ele vai fazer o quê? O i está variando. É ele que é meu candidato a ser o divisor. Então eu tenho que saber se o n% i é igual a zero. Ou seja, se a divisão de n por i der um valor zero, significa que o i é um divisor de n. n é múltiplo de i. Então eu achei o maior divisor até o momento. Esse i é crescente, então ele vai crescendo. Se eu achar um outro, ele vai acabar substituindo aqui. Então se essa condição for verdadeira, aqui faltam 2 pontos também, eu troco aquele que era inicialmente o maior divisor. Então,
como eu vou começar em 2, na verdade é bom começar em 1 até, viu? Porque pode acontecer de um número só ter o maior divisor que não seja ele, por exemplo, do número 2 seria o 1. Então eu vou começar com 1 aqui para ele garantir que ele vai fazer aqui a troca do valor. Tá? Então, ou então poderia começar em 2, posso começar em 2 sim, mas eu inicializo ele em 1. Então o valor que eu quero eu vou chamar de res. Então ele é igual a 1. Chamar de de divisor, né? Fica melhor. Divisor. Então o divisor ficou sendo 1. Aqui, se ele entrar, o divisor significa que eu encontrei um maior. Qual foi o maior que eu encontrei? O próprio i. E aí, na hora que ele sair desse for, o que tiver em divisor é o que tem que ser retornado. É o que eu preciso, o que a função faz. Ela retorna esse cara. Então vem aqui divisor, return divisor. Então pronto, nossa função está aqui, ela, né, coloca o valor na função, na variável que é retornada, que é o divisor, e aqui ele faz essa substituição para encontrar, se a condição for verdadeira, para encontrar o maior divisor do número n, que é a entrada aqui. Então vamos rodar. Não é 2 pontos, é vírgula, tá? São argumentos diferentes aqui, olha, do range. O primeiro argumento é 2, que é o primeiro valor. E o n mais 2 mais 1 é um valor que não será contabilizado. Então, vou até colocar mais 2, deixa mais 1. Tá? Mas o anterior a ele vai. Só que esse número aqui ele pode não ser inteiro. Então, por isso que eu estou com medo dele dar algum problema. Vamos rodar. Então, digite um número inteiro positivo. Vou colocar igual está ali, 8. Epa. Aqui ele está interpretando o objeto como inteiro. Então isso aqui deveria ser um inteiro realmente. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos converter isso para int. Porque aqui nesse ponto ele não é, a gente fez um cálculo aqui, uma divisão. Para fazer essa conversão eu vou colocar mais 2. Porque na hora que ele converter ele não vai considerar, estou pegando só a parte inteira. Então ele não vai considerar o próprio número. Ele vai pegar a parte inteira e não vai considerar o próprio número. Então se fosse 12, ele ia fazer metade... não, 11, por exemplo. Metade, pegar a parte inteira, metade mais 1. Não sei se vai dar, vou testar com 1, vamos lá. Então, vamos testar um valor par e um ímpar. Aqui nós temos o 8, ele achou o 4 certinho, e nós temos um ímpar, o 15. Ele achou o 5 também. Então deu certo aqui para esses valores. A gente poderia testar uns outros, né, o 25, o 50... ele vai dar 25. Então, está indicando que está funcionando bem. Né? Acho que vai funcionar com essa lógica do int aqui, por causa desse mais 1, que garante, né, que ele fica um valor acima do último que tem que ser comparado, já que o range não compara o último valor, o valor final, que aparecer aqui. Tá? Mas o mais 1 aqui está resolvendo. Então é isso, finalizamos o programa 2.